dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renato mais uma vez para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje o professor vai estar falando sobre a distribuição espacial da população brasileira, como ela é distribuída dentro do território brasileiro. Mas antes a gente está aprofundando no conceito dessa distribuição, tem alguns conceitos que é muito importante vocês, estudantes, terem conhecimento, que é a respeito do populoso e do povoado. Populoso é um conceito referente à população total, ou seja, a população absoluta de um determinado lugar, o número de habitantes de um determinado lugar. Esse é o conceito de populoso. Povoado é um conceito usado para designar a densidade demográfica de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. É muito importante a gente esclarecer isso para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente vai ter algumas regiões que são populosas e às vezes a gente vai ter regiões que são apenas povoadas. E vocês vão perceber que dentro desse território brasileiro, essa distribuição da população, ela é feita de maneira irregular. Quando o professor fala que ela é feita de maneira irregular, é muito importante a gente voltar lá no princípio, desde a chegada dos portugueses. A gente sabe que os portugueses chegaram no litoral brasileiro e ali começa um processo de colonização. Hoje, a população brasileira, a maior parte da população brasileira, ela se encontra-se naquela região litorânea. Inclusive ali fica a região sudeste, fica a região nordeste. Os portugueses chegaram nessa região nordeste. Hoje, a região nordeste, ela representa a segunda região mais populosa do território brasileiro. Primeira, a gente tem a região sudeste, que é uma região mais populosa, tá? Onde se encontra os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Tá? A gente tem a região centro-oeste, que é uma região que tem um menor número de população. Tá? É muito importante a gente ter esse esclarecimento. Como o professor falou. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai perceber que nas questões tem alguns textos, e tem um texto na parte da questão 4 até a questão 7, que vai trabalhar as características de cada região, colocando as regiões sudeste, nordeste, sul, norte e a região centro-oeste. Uma questão que chama muita atenção, que é muito importante vocês estar observando, a questão número 6, onde fala a respeito da região norte. A região norte, ela é a quarta região mais populosa, do território brasileiro. Ela ganha do centro-oeste. Então, o número de pessoas, o número total de pessoas, é maior do que a região centro-oeste. Porém, quando a gente fala, quando o professor lá no início da aula, ele trabalha essa questão do populoso e do povoado, a gente vai perceber que se a gente pegar o número de habitantes da região norte e distribuir ela dentro do território brasileiro, a gente vai perceber que ela vai ser a região menos povoada do território brasileiro. Por isso que é muito importante a gente ter aquela definição que o professor falou lá no início da aula. A definição do populoso, que é a população absoluta, e a definição do povoado, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Então a gente tem aí, na sequência, das regiões que são mais populosas dentro do território brasileiro. Temos o Sudeste em primeiro, o Nordeste em segundo, o Sul em terceiro,
a região norte em quarto e em quinto a região centro-oeste. Lembrando que se a gente for distribuir o número de habitantes da região norte por quilômetro quadrado, ela vai ser a região menos povoada do território brasileiro. Agora, pessoal, vocês vão estar fazendo atividade no Google Forms aí. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Um abraço e até nossa próxima aula.